ficar em pé, por favor, queridos irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, versos 33 a 35. Gênesis, capítulo 37, versos 33 a 35. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. À mercê de Deus. À mercê de Deus. Gênesis capítulo 37, versos 33 a 35 diz assim: Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e a todas as suas filhas para o consolarem. Mas ele recusou ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer o meu filho até a sepultura. E assim o chorou seu pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, por essa noite. Queremos Te agradecer pela Tua gloriosa presença aqui no nosso meio. Te pedimos, ó Deus, que a Tua boa palavra, ó Deus, caia no solo sagrado dos nossos corações. E que o Senhor venha ministrar a cada um dos corações aqui com a Tua paz, com o sentimento de vitória, com o sentimento de que o Senhor está conosco em todos os momentos da história do nosso viver. Papai, fala conosco neste lugar. Estamos à mercê do Senhor, estamos nas Tuas mãos, estamos no centro da Tua vontade e Te pedimos força para continuar caminhando, sabendo que o Senhor está conosco e que o Senhor nos dará vitória. Em nome de Jesus, fale conosco nesse lugar, nessa noite. Ministra os nossos corações de forma poderosa. Nós pedimos que seja assim, Te louvamos, porque cremos que assim será, porque nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, e o povo de Deus diz: Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, à mercê de Deus. Queridos, a palavra mercê significa ao sabor de, ao bel prazer de, na dependência de. E nós que somos cristãos, protestantes, salvos e lavados e remidos no sangue de Jesus, nós estamos ao sabor de Deus, nós estamos ao bel prazer de Deus, nós estamos na dependência da vontade de Deus. Você pode dizer amém por isso? Eu quero dizer para você que o reino de Deus não é o reino dos sabidões. Eu não sei tudo. Você não sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Porque o reino de Deus não é o reino dos sabidões, dos sabe-tudo, dos que têm resposta para tudo e todas as coisas nesta vida. Nós não somos sabidões. Graças a Deus por isso. Diga para o teu irmão, graças a Deus por isso. Aliás, eu quero lhes dizer nessa noite que é um alívio a gente poder dizer, Paulinho, não sei porquê. É um alívio. Porque quando a gente tenta, e na maioria das vezes as nossas tentativas são frustradas, tenta entender tudo o que nos acontece na vida, a gente se frustra. Porque nós não somos sabidões. A gente não entende muita coisa que acontece no nosso viver. Tem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente jamais esperou que aconteceria, mas aconteceu. E tem casos, pastor, presbítero evangelista Daniel, que nós não sabemos explicar o porquê. E graças a Deus por isso. E quando a gente chega a essa conclusão que nós não sabemos explicar porquê, nós então compreendemos que nós estamos à mercê de Deus. Nós estamos aqui no centro da vontade de Deus. Ainda que passando por lutas, por tribulações, por provações, por perseguições, por aflições, por dores, por acusações, por angústias, por medos, por pavores, mas estamos à mercê de Deus.
Tem coisas nessa vida que nós não sabemos explicar, que a teologia não explica, que a filosofia não explica, que doutores e psicoterapeutas não conseguem nos explicar. Mas uma coisa é verdade, nós estamos nas mãos de Deus. Levante a tua mão e dê uma glória a Deus bem forte. Sabe por quê, irmãos, nós não somos sabidões e tem coisa que a gente não consegue entender e não consegue explicar, e o máximo que a gente pode dizer é, eu não sei por quê. Sabe por quê? Porque nós não entendemos com a nossa mente rasa, com a nossa mente humana, o trabalhar e o modus operandi de Deus. Nós não entendemos como Deus trabalha, mas Deus está trabalhando. Você pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado? Nós não entendemos como Deus trabalha. Nós não entendemos. Quantas vezes questionamos o trabalhar de Deus? Ou até mesmo colocamos em xeque se Deus está trabalhando. Porque às vezes a gente tem a sensação de que parece que Deus não está ao nosso favor. Parece que Deus se silenciou as nossas orações. Parece que Deus fechou as comportas dos céus e que Deus ouve a todos menos a nós. Às vezes é esse sentimento que vem aos nossos corações. E quantas vezes nós questionamos o trabalhar de Deus? Até mesmo Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele também chegou diante do Senhor, em Jó capítulo 23, versos 3 a 5, e ele questiona a Deus, e pergunta para Deus, meu Deus, se eu soubesse onde eu poderia achar, a sensação que eu tenho aqui, é que Jó estava tão desesperado, sendo reto, temente a Deus, íntegro e se desviando do mal, mas ele estava passando uma situação tão terrível, ele tinha perdido a família, ele tinha perdido os bens, ele tinha perdido o rumo da história, da sua vida, ele não estava entendendo nada, e ele chega para Deus, e a sensação que eu tenho é que ele diz para Deus, Deus, a sensação que eu tenho é que o Senhor se escondeu de mim. Não sei se você já passou por circunstância semelhante a esta, de você orar e parece que você começa a questionar o teu coração e dizer para Deus, Deus, será que eu pequei? Bom, isso pode ter certeza, você peca. Isso não tenha dúvida, pecar você peca, eu peco, nós pecamos. Vós pecais, nós pecamos. Todos pecam, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas a graça de Deus, ela é tão abundante que Deus nos perdoa os pecados e ainda ouve as nossas orações. Mas a gente não entende o trabalhar de Deus. E Jó diz para Deus, Deus, se eu soubesse aonde eu poderia achar, então me chegaria a ti, me chegaria diante do seu tribunal como um advogado, exporia diante do Senhor a minha causa, e saberia a minha boca de argumentos, encheria minha boca de argumentos, e eu me defenderia diante do Senhor, porque eu sou reto, Senhor, eu sou temente a Deus, eu me desvio do mal, eu sou íntegro, mas eu tenho a sensação de que parece que o Senhor não quer me ouvir. E Jó continua dizendo, saberia as palavras com que ele me responderia, porque eu teria argumento diante dele. E vamos ser sinceros, tem hora que parece que você tem argumentos diante do Senhor. Você diz para Deus, Senhor, eu ando em retidão, eu ando em integridade, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não minto. Bom, acabou de mentir. Eu não minto, eu me desvio do mal, mas eu teria argumento diante do Senhor para o Senhor me abençoar. Mas parece que o Senhor se escondeu de mim. Eu vim aqui dizer para você nessa noite, que Deus está atento às tuas orações, e que Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Você pode dizer amém por isso? Diga para o teu irmão, você está à mercê de Deus. Aí Deus responde a Jó, depois de tanto Jó argumentar, porque os argumentos de Jó eram argumentos verdadeiros, verídicos. E Deus responde a Jó, porventura, o contender, o discutir contra o Todo-Poderoso é sabedoria, Jó. E Jó responde, eis que sou vil, eis que eu sou pecador, eis que eu sou miserável diante de ti, a minha mão ponho à minha boca, para não falar besteira. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio de um redemoinho. O que é um redemoinho, amados irmãos? É um encontro de duas forças contrárias. O vento estava soprando na vida de Jó, e Deus se revelou a Jó no meio do vento, no meio de um redemoinho. E Deus fala para Jó no meio de um redemoinho,
Porventura, meu filho Jó, meu servo Jó, também tornarás tu vão o meu juízo, o meu conhecimento? Ou tu me condenarás para te justificares? Escute, Jó, escute, irmão que está aqui nessa noite, irmã amada que veio aqui nessa noite. O Senhor Deus disse para Jó: o Senhor nosso Deus é Deus soberano. O Senhor nosso Deus é Deus soberano. Ele sabe de todas as coisas. Porventura, Jó, sabes tu como Deus opera? Eu vim dizer aqui nessa noite para você que Deus é soberano, que ainda que você pense que Deus não está trabalhando, e que ainda que você tenha todos os argumentos para dizer, Deus está se escondendo de mim, eu vim aqui nessa noite dizer para você, que Deus marcou um encontro contigo aqui nessa noite, para dizer para você, eu sou soberano, e eu estou trabalhando ainda que você não veja, eu estou trabalhando em teu favor, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê nisso, levante a mão e dê uma glória a Deus bem forte. Estamos à mercê do trabalhar de Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Estamos à mercê do trabalhar de Deus. E Deus, na sua soberania, diga, Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Deus, na sua soberania, meu irmão e minha irmã, trabalha de formas e maneiras que não conseguimos entender. Diga para dois irmãos, de formas e maneiras que nós não conseguimos entender, mas Ele trabalha, mas Ele é soberano e a gente não consegue entender. Estamos à mercê do trabalhar de Deus. Quando a gente estuda a história, Sirlei, da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e especificamente quando o povo estava escravo lá no Egito, se eu pudesse dar uma ideia para Deus, dar uma sugestão para Deus, eu chegaria diante de Deus e diria para Deus, Deus, Jeová, me dá licença um pouquinho. Quando a gente lê, Jeová, a história do povo de Israel, a forma como o Senhor levanta um homem gago, pesado de língua, um Moisés, temeroso, medroso, o Senhor levanta Moisés e permite que ele ande com o irmão dele, Arão, para ir diante do poderoso Faraó, e lá o Senhor envia 10 pragas, e aquele processo todo vai, o Faraó endurece o coração, e não libera o povo, aí Moisés vai de novo, assim diz o Senhor, aí o homem endurece o coração e volta, aí só tem que mandar o anjo da morte, aí ele libera, aí o povo sai do Egito. Diga para Jeová o seguinte, Jeová, eu podia te dar uma ideia? Um conselho? Olha só, não seria mais fácil, o Senhor ao invés de levantar o Moisés, pesado de língua, não seria mais fácil? É só uma ideia, Jeová. Não seria mais fácil o Senhor fechar o céu, enegrecer o céu de nuvens, e no meio das nuvens rasgar o céu, e a luz do Senhor raiar do teu trono, e o Senhor chegar diante de Faraó e dizer, Faraó, bum. Não precisava levantar Moisés, não precisava mandar praga, o Senhor mesmo, o seu Senhor intervir. É só uma ideia, Jeová, é só uma ideia, está entendendo? Estou confabulando. O Senhor chegar e dizer, Faraó, com certeza Faraó caía desmaiado, ou melhor, uma ideia melhor, Jeová, o Senhor matar todos os egípcios, e o povo ficava livre. Pergunta para o teu irmão, não seria mais fácil? Não acho que seria mais fácil. Não precisaria levantar Moisés, não precisava ele arguir com Moisés, discutir com Moisés, não precisava ele receber a ideia de Moisés de levar Arão, porque ele tinha receio de falar com o Faraó, não precisava ter dor de cabeça de mandar o profeta, voltar o profeta, mandar o sacerdote, voltar o sacerdote, não precisava mandar praga, aí ficava tudo certo, só Deus se levantar do trono e dizer, chega, eu quero que liberte o meu povo, e Faraó ia liberar. E eu não ia, irmão, mas porventura, sabes tu como Deus opera? Precisava alguém ficar enfermo para Deus manifestar a glória dele? Não. Precisava alguém ficar desempregado para Deus fazer uma obra no coração dele? Não. Eu diria para Jeová, não. É só o Senhor soprar e a pessoa mudava. Mas porventura, sabes tu como Deus opera?
Deus é soberano, Deus é altíssimo, Deus é todo-poderoso, toda a ciência a Ele pertence, e Ele está trabalhando mesmo quando a gente não entende. Ele está trabalhando e tudo isso terminará para o louvor e a glória do nome dEle. Você pode levantar a mão para o céu e dar uma glória a Deus bem forte? Porventura sabes tu como Deus opera? Nós estamos diante de um texto sagrado, não vou me demorar, diante de um texto sagrado, em que Jacó, o patriarca de Israel, recebe uma notícia triste. Diga, notícia triste. Quem gosta de receber notícia triste? Ninguém gosta. Mas Jacó recebe uma das notícias mais tristes da vida dele. Os filhos de Jacó, os irmãos de José, chegam para Jacó. Jacó estava em casa tranquilo, porque havia enviado José para ver como estavam os seus irmãos. E os irmãos de José chegam diante do patriarca Jacó com uma notícia triste. Eles chegam para Jacó e dizem: olha, aqui está aqui a túnica que o Senhor deu para o seu filho. Um animal selvagem o matou, o devorou, e a túnica está aqui ensanguentada. Eu não sei como ficou o coração de Jacó, mas a Bíblia relata aqui que ele se desesperou. Você já sentiu desespero? Quem já sentiu desespero uma vez na vida aqui? Por uma notícia, por uma situação, por algo que bateu lá dentro, que você buscou o ar e não conseguiu achar o ar, aquilo bateu, reverberou. Eu não sei como ficou o coração de Jacó, mas a Bíblia diz no verso 3, se você olhar aí, que Jacó amava José mais do que os outros filhos, amava tanto que deu-lhe uma túnica colorida, você imagine, para destacar que aquele filho era o filho do seu coração, era o filho que ele amava mais do que os outros. Então imagine como ficou o coração de Jacó, quando Jacó recebe a notícia que o seu filho, a quem ele amava, havia sido devorado. Queridos, tem coisas na Bíblia que eu não consigo entender. Tem situações na Bíblia Sagrada que eu não consigo compreender. Que a gente vive à mercê de Deus. Porque se você olhar nos versos, no capítulo 27 de Gênesis, você vê um anjo de Deus se revelando a Jacó. Você vê Deus se revelando a Jacó em sonhos, em visões. Você vê Deus se revelando a ele. Mas aqui especificamente, quando Jacó recebe a notícia trágica de que o seu filho havia sido morto, os irmãos de José chegam com essa notícia, a Bíblia diz que Deus não intervém. Não intervém. Que Deus, ele se cala. Porque nessa hora aqui, se eu pudesse dar uma ideia para Deus, novamente, quem sou eu? Mas se eu pudesse, eu diria para Deus: Deus, Jacó, ele ama José, pai. O Senhor falou que José seria exaltado, falou com ele em sonhos, Jacó guardou esses sonhos do coração, e agora ele recebe a notícia. Esse homem não está entendendo nada. Esse homem está confuso, ele recebeu a notícia dos filhos, que um dos irmãos dele, a quem Jacó amava, havia morrido. Então, Senhor, posso te dar uma ideia? Intervém lá agora e diz: os irmãos estão mentindo, os teus filhos estão mentindo, mas por uma razão soberana, porque Jacó estava à mercê de Deus, porque Deus estava trabalhando de formas e maneiras que nós não conseguimos entender, Deus resolveu se calar. Deus permitiu que a mentira perdurasse. Você concorda comigo aqui que Jacó foi enganado pelos filhos? É verdade ou não é? Porque José não estava morto, eles venderam José para os ismaelitas. José não estava morto. Sabe por que Deus não respondeu e não interviu agora aqui? Porque Deus estava trabalhando. Jacó, eu não tenho a dimensão de como estava o coração de Jacó. Eu não sei se já teve pai ou mãe que perderam um filho aqui, mas deve ser algo trágico, eu nunca quero passar por essa experiência. Que Deus nos guarde. Mas o coração de Jacó devia de estar despedaçado, amargurado. A Bíblia diz aqui que ele se recusou a ser consolado e lamentou seu filho por muitos dias, e ele chega a declarar no verso 35,
que ele ia chorar até o dia de sepultar o seu filho. Deus não havia falado com ele, Deus não havia intervido, e a minha opinião para Deus seria: Deus, intervém agora na vida de Jacó, não deixa ele ser enganado, não deixa ele ser confundido, não deixa ele ser passado para trás, porque ele ama José, Pai. Mas Deus, por alguma razão soberana, e quem lê a vida de José vai entender que Deus estava trabalhando para algo muito poderoso, para algo muito glorioso, para algo que ia marcar a história de Jacó. Jacó estava sofrendo no momento, mas a alegria seria duplicadamente no futuro. Eu vim aqui dizer para mim e para a sua vida aqui nessa noite: você não está entendendo o que você está passando, tem questionado a Deus, tem arguido a Deus, tem colocado Deus na parede, tem discutido com Deus em oração, mas eu vim dizer para você que Deus te trouxe aqui nessa noite para você saber que algo de muito poderoso, de muito glorioso, que já está escrito no céu, está para acontecer na tua vida, e o nome de Deus será glorificado. Esse homem não abandona Deus, mas ele chora. Esse homem não vira as costas para Deus, mas ele se angustia. Esse homem se recusou a ser consolado, mas não abandonou Deus. Eu vim aqui, na autoridade do nome de Jesus, dizer algumas coisas para você, à luz da história de Jacó, algumas lições para os nossos corações, para que a gente tome posse disso mesmo quando a gente está à mercê de Deus e não está entendendo nada. Primeira coisa que você deve guardar no seu coração: Deus quer que saibamos que Ele está ciente de todos os detalhes da história da sua vida. Você pode repetir comigo? Deus está ciente, Deus sabe de todos os detalhes da história da minha vida. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão e minha irmã. Deus quer que você saiba aqui nessa noite que Ele está atento a todos os detalhes que acontecem na tua vida. Ou você pensa que Deus, como Jacó, também foi enganado pelos irmãos de José? Não. Ou você pensa que no final a história de Jacó seria uma história terrível? Não. Sabe por que não? Porque quem está no controle da história da vida de Jacó não são os irmãos de José, não são os ismaelitas, não é o Potifar, não é o governador, o príncipe do Egito, não. Quem está no controle da vida de José e da vida de Jacó é aquele que está sentado no trono, reinando soberanamente. Deus está atento a você, aos teus inimigos, às tuas lutas, às tuas provações, e Deus mandou dizer para você aqui nessa noite: o tempo de cantar chegou. Não, eu vou repetir: o tempo de cantar chegou. Foi só paulada, só perseguição, só levante, só angústia, só choro, só tristeza. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Diga ao teu irmão: essa sua luta terminará em louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Deus está atento a cada detalhe da sua vida, meu pastor Rogério, presbítero Celso, pastor Pedro, pastor Ronaldo. Deus está atento a cada detalhe, a cada trama que é feita às ocultas contra a sua vida. Deus está atento. Deus está atento a quanto você tem no teu bolso aí, enquanto você não tem há muito tempo. Deus está atento. Diga para o teu irmão: Deus está atento. Alguém disse um provérbio que significa a soberania de Deus. Deus vê, dá licença, maestro Celso. Deus vê uma formiga preta num mármore preto, numa noite escura. Vou repetir: Deus vê uma formiga preta num mármore preto, numa noite escura. Deus vê todas as coisas, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Quando Ele chega para chegar. Diga para o teu irmão: fique tranquilo, Deus está vendo tudo. Em Isaías capítulo 49, versos 13 a 16 diz: alegrem-se, exultem, ó céus, e alegrem-se, ó terra,
E vós, ó montes, irmãos de Israel, rompei em cânticos de louvor, porque o Senhor consola o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Deus te trouxe aqui porque Deus vai te consolar e vai te abençoar. Mas Sião disse, mas o povo da Canaã disse, mas o pastor Anderson disse, mas os irmãos disse, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Olha esta sina que está sobre a minha vida, que não anda. E Deus manda te dizer, pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, de modo que não se compadecerá do filho, do seu ventre, mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, e os meus olhos estão postos continuamente sobre a tua vida. Levante a mão e exalte o grande rei, porque ele está aqui, nesse lugar. O próprio profeta Isaías diz, vê, eis que te gravei nas palmas das minhas mãos. A doutora Edmeia Williams, quando veio aqui a última vez, ela pega um detalhe que é interessantíssimo. Às vezes a gente diz, e até tem um louvor que canta, meu nome está nas mãos do meu Jesus. Mas o texto não diz que o meu nome está. O texto diz que eu estou. Que nós estamos na mão de Deus. Então quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso nome, Ele vê a gente. Oh glória! Não é o teu nome que está nas mãos de Deus, é você que está nas mãos de Deus. Oh glória a Deus, você não está nas mãos do agiota, você não está nas mãos do banco, você está nas mãos do grande rei, o soberano de Israel, e ele vai te dar vitória, porque ele está contigo e você está à mercê de Deus. Guarda isso no seu coração. Cada ano, cada mês, cada semana, cada dia, cada hora, cada segundo, cada milésimos de segundo, Deus acompanhava atentamente as 3 histórias, que era apenas uma. Porque o Deus da Bíblia é um Deus soberano. Diga para o teu irmão, Deus é Deus soberano. Deus estava de olho nas 3 histórias, que eram apenas uma, de uma vez. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus onipresente. Ele é um Deus onipotente. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto Deus está trabalhando lá, Ele está trabalhando lá. Enquanto Ele está no sul, Ele está no norte. Ele está no sul, Ele está no leste, no oeste. Deus está em todos os lugares trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Você pode dizer amém por isso? Deus acompanhava atentamente ao mesmo tempo a trama dos irmãos de José, o sofrimento de José e ao mesmo tempo o sofrimento de Jacó. Oh glória! Oh glória! Deus está trabalhando aí, Deus está trabalhando no que te aflige aqui, o que tira a tua paz daqui, Deus está trabalhando lá, e eu quero dizer algo da parte de Deus para você. E isso vai terminar bem. Viu, Sirlei? Vai terminar bem. Diga para o teu irmão, isso vai terminar bem. Sabe por quê? Porque Deus não tira os olhos de você. Oh glória a Deus. Diga para 2 irmãos, Deus não tira os olhos de você. Oh glória a Deus. Fique ciente disso. Deus está cuidando de cada detalhe da história da tua vida. Segunda coisa que Deus quer que você guarde no teu coração. Fique ciente de que ainda que você não esteja vendo nada, Deus está trabalhando no seu caso. Oh glória a Deus. Diga para o teu irmão, Deus está trabalhando no seu caso. Eu não sei como estava o coração de Jacó, mas estava mal. E a única coisa que ele podia ficar ciente é que apesar daquilo que ele estava vendo, Deus estava trabalhando. Talvez você entrou aqui com anos de luta para resolver um caso, para resolver uma luta, para resolver um problema. E você só está vendo isso. Mas Deus quer que você fique ciente aqui nessa noite, que apesar de você não estar vendo nada, como Jacó não estava vendo nada, Deus estava trabalhando.
Oh, glória a Deus. Estava tudo sob o controle da soberania de Deus. Diga para o irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Porque Deus tomou a boca do profeta Isaías e disse: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quantos estão esperando em Deus aqui? Aqui, quantos estão esperando em Deus? Quantos estão esperando aqui, jovens? Quantos estão esperando em Deus? Então levante a tua mão para o céu e exalte ao Cordeiro de Deus, porque Deus está cuidando de cada detalhe da tua vida. Terceiro lugar, fique ciente que o teu caso, por pior que seja, não está perdido. Oh, glória a Deus. Eu imagino que nesse momento o pior caso que existia em Israel era o de Jacó. Ele perdeu o filho do seu coração. Mas o caso dele não estava perdido. Eu vim aqui dizer isso para você. O teu caso não está perdido. Você recebe isso da parte de Deus? O teu caso não está perdido. Ainda que esteja perdido para você, Deus vai te honrar neste caso e Deus será glorificado. Você crê que hoje aqui Deus está operando sinais, maravilhas e prodígios em favor daqueles que esperam nele? Quem espera no Senhor aqui, levante a mão e dê glória a Deus bem forte. Então diga para o teu irmão, o teu caso e o meu caso não estão perdidos. Quem crê nisso, dá glória a Deus bem forte. Irmãos, dê glória a Deus bem forte. Deus mandou eu te dizer e me dizer aqui nessa noite que o nosso caso, por pior que seja, não está perdido. Será um testemunho grandioso do que Deus pode e o que Deus vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Você pode aplaudir o grande rei por isso? Guarda isso no seu coração. Deus é especialista em situações de alto risco. Aquelas situações que você diz assim, agora não tem mais jeito. Aí Deus diz, esta é a minha situação. Oh, glória a Deus. Quem precisa aqui de um milagre divino hoje, não é amanhã não, hoje, levanta a mão. Deus gosta desse caso. Porque Ele é especialista em situações de alto risco. Em situações irreversíveis, meu irmão, Ele destrói hoje, aqui nessa noite, toda a sina. Você já teve essa sensação de que você parece que corre numa esteira, e nunca consegue chegar ali, a bênção? Você sabe que se Deus operar assim, e você às vezes dá ideia, como eu dei agora há pouco na mensagem, para Deus simplificar, para Deus cortar caminho, aí Deus fala, sua ideia é excelente, mas eu sou soberano e trabalho como eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero. Eu tenho meu modus operandi. A sua ideia é excelente, pastor. Como eu dei ideia agora há pouco falando de Faraó, Deus acho que olhou do céu e diz assim, a sua ideia é excelente, mas eu vou trabalhar do jeito que eu acho que eu vou trabalhar, porque eu tenho o melhor, eu sei o melhor, eu sou soberano, eu sou altíssimo, eu estou sentado no trono, eu trabalho da minha maneira, da minha forma, mas quando eu agir, eu vou agir para que o meu nome seja glorificado. Ninguém vai ficar confundido e ninguém será envergonhado. Quem crê nisso, levanta a mão e dê glória a Deus. Deus é especialista. Fique tranquila, porque Deus é especializado nesta obra. Quarto lugar, esteja ciente que o seu caso será resolvido no tempo de Deus. Diga para o teu irmão, será no tempo de Deus. Irmãos, quando Jacó ouve a trágica notícia da morte do seu filho José, eu não sei se você sabe, mas se você estudar a fundo a Bíblia, você vai ver que quando ele recebe a notícia, José tinha 17 anos de idade. Quando Jacó recebe aquela notícia de que seu filho José morreu, ele tinha 17 anos de idade. Diga, 17 anos de idade. E se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que agora, quando Jacó volta a rever o seu filho,
José tinha aproximadamente de 37 a 40 anos de idade. Passaram-se aproximadamente 20 a 22 anos, mais ou menos. Demorou. No tempo do homem demorou. Aliás, vou ser sincero para você. Eu não posso dizer se Jacó esperava ver o filho novamente, porque ele havia recebido uma notícia que o filho havia morrido. Mas Deus nos surpreende. Diga para o teu irmão, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Você crê que Deus vai te surpreender? Você já deu aquela causa por enterrada, por passada, e você não vê mais perspectiva alguma diante desse caso. Eu talvez possa imaginar que Jacó não esperava ver José mais, porque talvez ele tinha enterrado no seu coração. Já não havia mais esperança para Jacó. Mas Deus, no tempo dele, surpreendeu Jacó. Oh, glória a Deus. E Deus mandou dizer isso para a igreja evangélica Canaã nessa noite. Deus vai te surpreender. Você crê que esta semana é uma semana de boas novas? Então diga para dois irmãos, esta semana é uma semana de boas notícias. Oh, glória a Deus, vai haver alegria do Senhor nos corações. A tristeza vai saltar de prazer na presença de Deus. Haverá júbilo na casa de Israel. Haverá canções na boca dos servos do Senhor Jesus Cristo. É tempo de cantar, porque o tempo de Deus é chegado na história da tua vida, e o teu lar será uma bênção nas mãos do Todo-Poderoso. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Último lugar. Esteja ciente. Você que está à mercê de Deus, sem entender a forma e o modo como Deus tem trabalhado. Esteja ciente que o seu caso é um caso de Deus. Oh, glória a Deus. Não adianta eu tentar pôr a mão no teu caso, que eu vou atrapalhar. E não adianta você pôr a mão no meu caso, que talvez você vai atrapalhar. Porque tem coisas. Tem coisas que não adianta. Se mexer, piora. Você já teve algum problema assim? Vou resolver porque depois da Trindade, aliás, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Deus me deu sabedoria, eu vou agir, mas você mexe, a coisa piora. E a sensação é que parece que você está numa areia movediça. Você se mexe e só vai se afundando. Tem coisas que só Jesus faz. Diga para dois irmãos, tem coisas que só Jesus faz, não adianta. Você não entendeu que o teu caso é um caso de Deus. Você pode subir na casa de profeta, descer da casa de profeta, Deus fala contigo, mas o teu caso se tornou um caso de Deus. Oh, glória. Deus usa os profetas, usa os pregadores, mas o teu caso é um caso de Deus. Deus resolveu assumir para ele e dizer, agora eu vou trabalhar. E quando a gente está à mercê de Deus, muito provavelmente a gente não entende nada. Mas eu continuo acreditando que Deus está no controle. Esteja ciente que o seu caso é um caso de Deus. E que Deus, guarda isso no seu coração e eu concluo com isso. Deus restituirá na sua vida. Diga restituição. Diga restituição. Às vezes a gente pensa que restituição tem a ver só com dinheiro. Não. Tem gente que já não tem alegria verdadeira há muito tempo. Tem gente que já não dá um sorriso prazeroso há muito tempo. Tem gente que já não consegue andar sem respirar fundo há muito tempo. Respirar, claro que anda, né? Que senão alguma coisa estaria acontecendo. Respirar, respira, mas aliviado. Tem gente que não tem tempo de tanta luta de dizer, nossa, hoje está tudo bem. Esses dias atrás eu mandei um torpedo com um irmão meu chamado Samuel. E disse, e aí Sá, está tudo bem? Ele respondeu para mim, Magrão, tudo? Aí não, né? Estou indo bem, mas tudo? Aí você já quer demais, né? Porque a vida é assim mesmo.
A gente tem lutas, lutas, lutas e lutas e lutas, mas a gente anda ciente de que o nosso caso é um caso de Deus, e que Deus restituirá na minha vida e na tua vida, não o que você perdeu, o que eu perdi, mas muito mais. Você crê que Deus restituirá a você muito mais do que você perdeu? Porque quando a gente olha para a vida de Jacó, Jacó havia perdido José. E agora, 20 anos depois, Deus restitui para Jacó a José, o seu filho. Mas restitui para Jacó José e a unidade da sua família. Porque antes de Jacó receber a notícia, os irmãos invejavam José. Era uma briga terrível dentro da família. Mas agora Deus restitui José a Jacó, restitui José e a unidade da família, a harmonia, a paz dentro do lar. Oh, glória a Deus. Você crê que Deus está fincando a bandeira da paz, da harmonia dentro da tua casa hoje, dentro do teu casamento hoje? Você crê nisso em nome de Jesus? Mais do que isso, Deus está cravando a bandeira da paz dentro da tua alma. Deus restitui para Jacó José e o amor do seu filho. Imagine você ficar 20 anos sem ver o seu filho, e agora ver o filho abraçando e beijando. O texto sagrado diz que Jacó beijava José e José beijava Jacó. Nossa, irmãos, eu passaria mais 20 anos beijando meu filho. Oh, que coisa linda. Imagine você saber que teu filho morreu, aí depois de 20 anos você fica sabendo que teu filho estava vivo. Deus restitui para Jacó José, restitui para Jacó o José, a unidade da família. Deus restitui José e o amor do seu filho. Deus restitui para Jacó José e a provisão, a aposentadoria vitalícia. Você há de concordar comigo que José manda chamar o seu pai e os irmãos, e ele traz todos para morar com ele no Egito. Em outras palavras, Deus deu uma aposentadoria vitalícia para Jacó. Oh, glória a Deus. Você imagina, só não precisar passar pelo INSS, já era vitória para Jacó a vida toda. Mas Jacó havia sido restituído também com o seu filho do seu amor, que é José, mas também como governador do Egito. Que honra! Seu filho agora era graduado, pós-graduado, doutorado e príncipe do Egito. Por que, meu irmão e minha irmã? Mesmo não entendendo o que Deus estava fazendo aqui nesses versos que nós lemos, Jacó chorou, se lamentou, se angustiou, mas ele acreditava que a vida dele, que a família dele, que os sonhos dele estavam nas mãos do Todo-Poderoso. Jacó estava à mercê de Deus, e Jacó entendeu que quando Deus está trabalhando, Ele trabalha sempre, para que o nome dEle seja glorificado, e para que os seus sejam honrados na terra. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, não temas, não te desanimes, não te espantes, não te agonize, não te desespere, porque Deus é soberano. Você está à mercê desse Deus, e esse Deus está trabalhando, e você dirá: só o Senhor é Deus. Deus os abençoe, e que Deus aplique essa palavra no vosso coração. Guarde isso, mão branca. Tem coisas que só Jesus faz. Nós estamos nas mãos dele. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém? Aleluia.
tua vi. Diz assim, meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Amém. Amém. Aí sim, hein? Aleluia, glória a Deus. Querido, se coloque em pé, por gentileza. A palavra que Deus nos mandou nessa noite, ela foi bem clara, nos dizendo que Deus está no controle da nossa história. Deus está no controle de todas as situações. E eu quero convidar toda a igreja, antes de agradecermos a Deus por esse culto maravilhoso, quem tem uma causa, gostaria de apresentar a Deus essa causa nessa noite, e crê que Deus vai entrar com providência, porque Ele assim falou nessa noite. Quem crê? Quem tem uma causa e quer apresentar a Deus, levanta a sua mão, vamos levantar um clamor, porque essa é a hora, esse é o momento, porque Deus falou conosco nessa noite, Deus falou conosco, Deus falou com você, Deus falou comigo, Deus tem algo a fazer nas nossas vidas, porque Ele está no controle da história. Oremos agora, clame ao Senhor. Pai querido, Tu tens falado conosco nessa noite, Senhor. Nós ouvimos a Tua voz, ó Deus de Jacó, ó Deus de José, ó Pai querido, Tu estás, Senhor, ó os Teus olhos, Senhor, são como chamas de fogo, ó Pai.
Tu conheces a situação de cada um dos teus filhos. Olha aí, Senhor, para esse irmão, para essa irmã. Ó Pai querido, que está, Senhor, quem sabe, apresentando problemas familiares, problema com os filhos, Senhor. Aquele que foi embora, traga de volta, Senhor. Pai querido, nós não queremos te ensinar, ó Pai, como operar, porque sabemos que Tu sabes, Senhor. Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Ó Deus, inclina os Teus olhos para os Teus filhos nessa noite. Ó, para Ti não há causa impossível. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos. Eu coloco também nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, da minha família. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, porque Tu és aquele que chama a existência as coisas que não são, e elas passam a existir. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, ó Deus, da vitória nessa noite. Tomamos posse, Senhor, da vitória nessa noite. Senhor, nós não vamos voltar para agradecer, nós vamos agradecer já, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que Tu estás fazendo nessa noite, na vida de cada um dos Teus filhos. Obrigado pela Tua intervenção, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque Tu chamas a existência e faça existir, Senhor, a vitória na vida do meu irmão, da minha irmã, nas nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai. Lamandarabassubi andanebiassuri andalabas. Ne que assuri me anda labatala bassuria, ne me anda labadabassuri anda labas. Ó Deus, a Tua presença é verdadeira e é notável, Senhor, porque Tu és real em nosso meio, Tu és real em nosso meio. Nós Te agradecemos, ó Pai, por esse culto. Nós Te louvamos, Senhor, pela palavra que foi explanada. Oh, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, pelo coral Agnus Dei e pelos louvores que foram realizados aqui nessa noite. Fica conosco, Pai, e leva-nos, Senhor, na Tua santa e bendita paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E nós dizemos... Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.